Boa noite, bem-vindos. Bom, iniciando mais uma live, eu e Mahadevi estamos fazendo lives semanais para falar sobre conviver. Conviver é algo muito importante, é algo que todo mundo faz, né? Todo mundo convive com as pessoas em casa, no trabalho, com a família. E conviver é algo que muitas vezes pode ser desafiador, muitas vezes pode ser muito gostoso. Sadharma, bem-vindo. Gratidão pela sua presença. E então vamos falar sobre isso. O tema da nossa live de hoje é como conviver com um comportamento inadequado do outro. E aí? Bom, quando nós pensamos em comportamento adequado, existe o quê? Um julgamento de valores, né? Existe um julgamento por trás. Outro dia eu vi um vídeo de uma humorista e ela falava assim, que ela estava na praia de biquíni, com o biquíni enfiado ali no fiofó, e aí estava tudo bem ali na praia. Quando ali tá na areia, né, na praia, quando ela saía e chegava na calçada, lá não podia estar com aqueles mesmos trajes que ela estava na areia, que ela saiu, foi para a parte da calçada de fora da areia, e daí uma senhora falou que esses não são trajes para estar andando na rua. E daí ela falou, opa, como assim? Eu dou 3 passos para cá, areia pode. 3 passos para cá, calçada não pode. E daí ela falou, entendi. Então, o segredo para eu poder andar assim, com a calcinha enfiada no fiofó e tal, né, é a areia. Então, quando eu sair da praia, é simplesmente eu vou levar areia, daí, ó, joga areia. Daí ela fala assim, mulherada, vocês querem saber como fazer para vocês irem para usar shortinho, roupa curta, decote? Leva areia, ó, areia. Se alguém vier falar do seu shortinho curto, ó, areia, tô na areia. E daí ela fez essa brincadeira, né, pra ver o quanto existe de julgamento, né, porque o mesmo traje, se você tá na areia, na praia, é ok, né? Você tá de biquíni. Mas se você tá em um outro contexto, aquele mesmo traje, existe um julgamento por trás. Então, quando a gente pensa no conviver com um comportamento inadequado do outro, existe por trás um julgamento de valores daquilo que é certo e daquilo que é errado. Se a gente for parar para pensar, o tempo todo existe esse tipo de julgamento. Conceição, boa noite, bem-vinda. Por exemplo, existem países, religiões, onde o homem pode ter diversas esposas e é ok. Já em outro país, não pode. Se tiver 2 esposas, é crime, né? Bigamia não pode. Então, os valores, o que é adequado, o que não é adequado, varia de acordo com os valores, né? E daí, quando eu penso em um conviver autêntico, eu tô falando sobre um conviver de acordo com a minha verdade. Mas a minha verdade, ela não é única e absoluta, né? A minha verdade é a minha verdade. Eu só posso saber a minha verdade. Eu não sei a verdade do outro, né? Então, quando eu falo que o comportamento do outro é inadequado, na verdade ele não está de acordo com a minha verdade, mas pode ser que ele esteja de acordo com a verdade dele, né? Que esteja de acordo com a verdade do outro. As nossas verdades, elas são construídas a partir do nosso meio, né? Da nossa identificação ou não com algo. Então, por exemplo, eu fui criada numa família católica e eu sempre acreditei em reencarnação. Pra mim, porque eu fiquei pensando, né? Por que eu acredito em reencarnação se eu fui criada numa igreja católica? Na minha visão, naquele momento, né, quando eu era criança, adolescente, eu achava que era muito injusto a vida de algumas pessoas ser de uma forma e de outras pessoas ser de outra forma. A única explicação possível na minha cabeça é que existem várias vidas, porque como que pode a vida ser tão diferente para as pessoas? Então, para mim, tinha algum contexto por trás daquilo. Então,
eu sempre acreditei em reencarnação, mas isso ia contra aquilo que era me apresentado. Né? Então, muitas vezes, a gente vai se construindo ou porque a gente se identifica com aquilo que está sendo apresentado ou porque aquilo é realmente contra aquilo que a gente acredita. E daí, quando a gente pensa em comportamento inadequado, veja só, se eu fui criada numa família católica e eu acredito em reencarnação e a reencarnação não faz parte do catolicismo, logo eu me torno inadequada para o meu pai, né? E isso, para quem me acompanha já das outras redes sociais, né, sabe que foi uma grande questão para mim, que hoje eu tô com 41 anos, mas até meus 30 e poucos anos eu ia na missa para agradar o meu pai, mesmo que aquilo não fazia sentido para mim, porque eu não tinha um conviver autêntico, né? Eu tinha um conviver ali onde eu queria me adequar, né? E daí quando eu sou a minha verdade e a minha verdade vai contra aquela da pessoa que convive comigo, eu me torno uma pessoa que tem um comportamento inadequado. Entende? Então, eu tô trazendo essa reflexão porque pra gente começar a entender que o comportamento inadequado do outro muitas vezes tem a ver com a verdade dele e existe um julgamento nosso por trás daquilo, porque é muito simples apontar o dedo e falar o quanto que o outro é errado, mas e aí? Aonde está a nossa autorresponsabilidade nessa história, né? O outro é inadequado, o outro está errado e eu sou absolutamente certa? Será? Né? Ou será que eu sou certa dentro da minha visão e ele dentro da visão do outro? Então, é uma questão para refletir, tá? Então a gente vai entendendo o que é adequado e inadequado conforme os nossos valores. Eu, por exemplo, eu tive uma educação muito rígida e eu não falava palavrão de jeito nenhum. E eu me tornei professora, fui dar aula na escola, eu era professora de artes, e daí lá eu me deparava com alunos, por exemplo, que falavam palavrão. E aquilo para mim era um comportamento inadequado, uma criança, um adolescente falando palavrão, aquilo era um comportamento inadequado. Mas na casa deles, onde que eles aprenderam a falar palavrão? Na casa deles. Então na casa deles, com a família deles, né, muitas vezes vinham os pais, porque o aluno acontecia alguma coisa, daí a gente via a forma, a verbalização deles e eu percebia que tinha esse palavreado. E daí na minha visão, na minha verdade, isso é inadequado. Mas na visão deles, na casa deles, isso é adequado. Então, é uma questão muito da gente poder olhar para essa questão dos valores, das verdades e começar a compreender que cada um tem a sua verdade. Eu vi um vídeo, acho que foi hoje, de uma rede social bem importante. E lá era uma coisa assim bem chata que aconteceu, um menino, uma criança, ele é preto e ele tava falando assim, mamãe, um dia eu vou ser branco? E ele chorava, né? Por quê? Porque na escola dele, ele tava sofrendo bullying e estavam falando que ele era cor de cocô, alguma coisa assim. E ele tava sofrendo, perguntando pra mãe, mamãe, um dia eu vou ser branco? E daí a mãe fala assim pra ele, né, que ele é lindo do jeito que ele é, da cor que ele tem. E ela fala assim, eu vou tacar fogo nessas pessoas, racista tem que tacar fogo. Ela fala isso no vídeo. E daí é aquela visão, né, que algumas pessoas têm. Bandido bom é bandido morto, né? Então, para algumas pessoas, esse é um tipo de verdade que faz sentido, né? Eu não compartilho dessa visão, né? E daí eu vi um outro vídeo que é o extremo oposto disso, que é um vídeo de um assassino que ele tá na prisão perpétua e daí no vídeo dele ele começa a relatar que quando ele era criança, o padrasto dele batia nele e falava que estava batendo por amor, que estava doendo mais nele do que na criança, e ele cresceu com aquela visão de que amor era violência. E ele acabou se tornando uma pessoa muito violenta e adulto acabou cometendo um assassinato. E quando ele estava preso, a mãe da pessoa que ele assassinou começou a se corresponder com ele por carta.
E ele fala assim que ele só descobriu o que era o amor lá na cadeia, porque a referência dele de amor, quando ele estava na infância, foi outra. Amor era igual violência. E daí, olha só, situações, né, onde tem pessoas que são bandidos, assassinos e duas visões diferentes, né? Uma, vamos tacar fogo, a outra, estou perdoando, estou te ensinando o que é amor. Então são visões diferentes, verdades diferentes, valores diferentes, e que cada um, conforme a sua verdade, conforme a sua referência, conforme a sua história, seu repertório, vai ter um julgamento daquilo que você entende que é adequado e daquilo que você entende que é inadequado, né? Então, será mesmo que esse comportamento do outro que é inadequado, ou será que ele não se adequa aos seus valores? Essa é uma questão, né? E será que o outro, ele é assim porque ele quer? Ou será que aconteceu alguma coisa na história dele que levou ele a ser dessa forma? A gente precisa parar para pensar, né? Qual o contexto desse nível de construção. Eu tenho uma série que eu gosto muito, que é a Cobra Kai. Cobra Kai. O Cobra Kai, ele é a continuação do Karate Kid. E o Karate Kid, o mocinho é o Daniel San, né? Daniel San, e o vilão é o Johnny. E daí no Cobra Kai, o mocinho é o Johnny. E por que o Johnny se torna o mocinho? Porque lá no Cobra Kai a gente entende o contexto do Johnny. Porque o Johnny é um cara durão, mas quando você vai ver o Johnny, tem muito amor ali e tem muita carência, e toda aquela dureza dele é porque ele sofreu bullying quando ele era novo e ele começou a ser duro para se defender, como uma forma de defesa. Foi a forma como ele aprendeu a lidar, né? Então, quantas vezes a gente vai olhar para uma pessoa porque ela é muito dura e você não sabe por que ela se tornou assim? Eu mesma sou um exemplo. Eu, antes de começar meu processo de desenvolvimento pessoal, quando eu cheguei ao Tantra em 2014, eu não gostava de pessoas. Eu não gostava de pessoas. Eu não conversava, eu não sorria, eu não gostava, eu não queria saber das pessoas. Eu era uma pessoa extremamente focada em estudar, em trabalhar, e eu só conversava com pessoas se fosse sobre filosofia, artes, psicologia, história. Agora, sobre a sua vida, não me conte que eu não quero saber. Então, eu era uma pessoa antissocial. Eu não gostava de pessoas. Mas por que eu não gostava de pessoas? Por que eu não dava espaço para as pessoas na minha vida? Porque eu também tive um histórico, né? Eu também sou uma pessoa que sofreu bullying. Eu tive um histórico muito grande de violência, de várias questões que aconteceram, que me fizeram com que eu perdesse a confiança nas pessoas, perdesse o desejo de me relacionar com as pessoas. Então eu não me abria para me relacionar com as pessoas, eu não criava vínculos, eu tinha pânico de criar vínculos, né? E conforme eu me tornei terapeuta, eu comecei a abrir um pouquinho esse leque, né? Para ouvir as pessoas, até porque eu me tornei terapeuta, porém essa escuta era muito no âmbito terapêutico. Fora do âmbito terapêutico, eu tinha muito medo de criar vínculos, de me relacionar com as pessoas, de intimidade. E tudo isso eu precisei me reconstruir, porque foi uma construção a partir da minha história. Então é muito fácil, né? Hoje, claro que vocês que me acompanham vai falar que não tem nada a ver, mas é muito fácil alguém olhar para mim há 8 anos atrás e falar: essa menina, ela é brava, ela é cara fechada, ela é chata, mas e a minha história? Ninguém sabe. Então, o comportamento inadequado do outro tem uma verdade por trás, tem uma história por trás, tem um contexto por trás, tem uma construção por trás, né? Para a gente poder chegar até aqui. E por isso que aqui no projeto Conviver, ele significa tanto para mim, né? Porque logo eu,
Logo eu, que não gostava de pessoas, hoje lidero um projeto que tem o intuito de criar conexão entre as pessoas, que tem o intuito de permitir que a gente cresça, que a gente desenvolva através do conviver, através da convivência. Então, eu abri mão de conviver, né? Eu abri mão de conviver com as pessoas, porque eu convivi com pessoas que, na minha visão, nos meus valores, na minha verdade, tinham comportamentos inadequados. Então, logo eu decido assumir um projeto, né, em parceria aí com o Mahadevi, de conviver. E eu digo mais, o comportamento das pessoas, não é só o comportamento das pessoas que eu convivi, que eram inadequados, né? O comportamento das pessoas com quem eu convivo, e eu incluo Mahadevi, minha parceira, sócia aqui do Conviver, são comportamentos completamente inadequados, né? A gente está falando sobre como lidar com um comportamento inadequado. E eu quero que você entenda por inadequado que não vão ao encontro daquilo que eu considero ideal, que não vão ao encontro dos meus valores, que não vão ao encontro da minha verdade, que não vão ao encontro do comportamento que eu agiria se eu estivesse no lugar do outro, né? E daí, se o outro tem um comportamento que não é aquele que eu faria, então para mim o outro tem um comportamento inadequado. Então eu ainda tenho que lidar com o comportamento inadequado das pessoas, né? Mas a grande reflexão é, por que lá atrás conviver com o comportamento inadequado das pessoas era algo tão pesado a ponto de eu não querer mais conviver, a ponto de eu não querer me relacionar, de eu não gostar das pessoas, e hoje conviver com o comportamento inadequado das pessoas é algo tão leve. Por quê, né? Fica aí uma reflexão, eu vou desenrolar mais sobre isso. Eu queria contar uma história antes de responder essa reflexão. O Nishoki, quem não sabe, o Nishoki, ele é um terapeuta, eu me formei como terapeuta com ele, né? Todo o meu início de transformação se veio através do espaço dele, que é a Comuna Metamorfose. E eu frequento lá até hoje, vão fazer 9 anos agora em janeiro, que eu vou lá, pratico meditação, imersões e tal. E o Nishoki, ele tem um hábito, sempre quando ele vai fazer alguma prática, antes ele coloca uma música, o pessoal começa a dançar, gerar energia e tal, e o pessoal sempre vai fazendo um círculo. O pessoal começa a dançar e vai fazendo um círculo. Daí ele vai lá sempre e fala assim para as pessoas: gente, não vamos fazer círculo, você tem que estar no meio, você tem que ir no meio e tal, né? E daí eu peguei e eu fui a última vez pra lá, e daí ele colocou a música e eu tava ali no meio, né? E o pessoal começou a formar o círculo. E daí eu falei assim, daí eu fiquei sem graça de ficar lá no círculo, né? Tô aqui no círculo, no centro do círculo, todo mundo em volta e eu no centro, né? E eu falei, vou esperar, né? Daqui a pouco o Nishoki vem, ele fala para as pessoas que é para ir pro centro, daí eu vou pro centro. Daí o que eu fiz? Saí do centro e fui pro círculo. Dali a pouco vem o Nishoki e ele fala assim, foi tipo um tapa na minha cara, bem dado, e foi muito importante. Ele fala assim, até quando você vai entrar no rebanho? Até quando você vai ser rebanho? Por quê? Porque todo mundo tá fazendo, você faz igual. E eu falei, caramba, é verdade, né? Porque eu fico esperando o outro para que eu esteja... Porque o que eu fiz? Eu fui adequada. As pessoas formaram um círculo e eu me adequei. Eu fui pro círculo, eu fui ser uma pessoa adequada. Porque se eu estivesse ali no centro do círculo e todo mundo fazendo um círculo, eu seria a pessoa inadequada, né? Então, percebe a força que é você ser uma pessoa inadequada? A pessoa inadequada, ela tá em profunda conexão com a verdade dela. E a gente quer adequar as pessoas, né? E eu mudei de casa recentemente e aqui lá na outra casa que eu morava, quando o pessoal vai colocar o lixo na rua, eles colocam assim na porta, bem no portão. Aqui nessa rua, não sei porquê, não sei se é hábito de cidades diferentes, mas acho que não.
Não sei o que acontece nessa rua que as pessoas, ao invés de colocar o lixo na porta, eles põem assim na rua. Eles põem para fora da calçada, na rua. E eu acho muito estranho isso, porque eu sempre coloco, desde sempre, eu já tenho 41 anos, eu sempre vi as pessoas vão colocar o lixo pro lixeiro passar. Coloca na sua calçada, na sua porta, eles colocam na rua. Eu achei muito estranho. Daí teve um dia que eu fui colocar o lixo e daí, em vez de eu colocar na porta, eu coloquei na rua. Daí quando eu coloquei na rua, me veio isso. Eu falei assim, nossa, mas se eu acho estranho, por que eu vou colocar na rua? Porque tá todo mundo colocando. Assim, eu tô sendo rebanho mais uma vez. Eu tô querendo me adequar mais uma vez. E daí eu falei, não, eu vou colocar do jeito que eu acho que é melhor. Coloquei na minha calçada, não coloquei na rua. E então, a gente precisa de uma força incrível para ser a nossa verdade, ao invés de querer se adequar, ao invés de querer ser rebanho, né? Ao invés de querer se padronizar com os valores que são impostos pela sociedade, pela igreja, por etc, 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 né? Então, respondendo à questão, por que conviver com o inadequado é algo que foi tão pesado lá atrás e hoje é algo que pode ser leve, né? Por quê? Porque eu pude reconstruir, né? Eu pude construir novas verdades. E eu não tô falando aqui que a verdade do outro passou a ser a minha verdade, mas que eu pude compreender que a verdade do outro pode ser outra. E isso pode fazer sentido, que cada pessoa pode ter uma verdade diferente. Entende? Isso teve um momento da minha vida que essa questão de enxergar as verdades do outro e sair do julgamento foi algo extremamente impactante, que foi quando eu abri o meu relacionamento. Então eu estava num relacionamento e claro não, né? Mas pelo menos pra mim, às vezes a gente generaliza, né? E eu gosto muito de procurar falar em primeira pessoa, porque essa é assim que acontece pra mim, mas às vezes não é assim que acontece pro outro. E daí, o que aconteceu? Eu era monogâmica, né? Tipo, aprendi isso desde sempre, monogamia, né? Quando você está num relacionamento, você se relaciona só com a pessoa só com você. E eu sempre tendo uma visão sobre a questão da fidelidade. Inclusive, eu me considero uma pessoa muito fiel aos acordos que eu realizar dentro de uma relação. E daí eu comecei a me relacionar com uma pessoa que propôs um relacionamento aberto pra mim. Eu falei, não, relacionamento aberto, imagina, não vou namoro aberto, não. Inclusive, quando eu comecei a me relacionar com essa pessoa, a pessoa fala assim pra mim, eu tô com você, mas eu tô com fulano e tô com ciclano. Eu falei, então fica com fulano e ciclana, comigo não. E daí a gente só começou a se relacionar quando ele não estava mais com fulano e ciclana, daí, monogâmico, ok, estamos monogâmicos. Depois de 2 anos que nós estávamos namorando, a gente abriu o relacionamento. E quando a gente abriu o relacionamento, e na época que a gente abriu, eu estava me sentindo atraída por outra pessoa e eu confidenciei isso para ele e ele me apoiou a seguir com isso. Então foi uma coisa assim muito surreal de poder vivenciar a minha liberdade e isso não interferir no meu relacionamento. E eu tava me sentindo extremamente feliz, feliz e feliz. E o meu parceiro feliz e eu feliz. E eu falando assim, não, isso tá muito errado. Isso tá muito errado. Porque isso ia contra o quê? Aos valores, às verdades, ao rebanho. Ao rebanho, aquilo que foi colocado como verdade para mim. E eu não conseguia conceber que poderiam haver outras verdades além daquela que me foi colocada. Só que era muito estranho, porque eu pensava, como que eu posso estar fazendo uma coisa que é feia, que é errado, que é sujo, e eu tô feliz? E eu e meu parceiro estamos nos amando mais. E eu e meu parceiro estamos mais cúmplices. E eu e meu parceiro estamos mais íntimos. Como que pode isso? Eu não conseguia entender, a minha cabeça começou a bugar. E eu comecei a estudar sobre isso. Entender, né? Entender essas pessoas que eu não entendia, que tem relacionamento aberto, que tem outras coisas.
E conforme eu fui estudando, eu cheguei numa autora, que foi essa autora que me abriu assim a mente, né? Eu estudei muita coisa, eu vi séries, documentários falando sobre outros tipos de relacionamentos, vários tipos de relações que podem existir, né? Que não apenas a monogâmica, e existem várias possibilidades. E daí eu cheguei numa autora que é a Regina Navarro. Quando eu cheguei na Regina Navarro, ela tem um livro, aliás, são 2 livros, volume 1 e volume 2, onde ela conta a história do amor. E daí ela começa a contar que a monogamia é uma construção social, que as sociedades não se relacionavam de forma monogâmica. E daí ela começa a falar sobre a igreja, que começa a falar que é errado, sujo, e a questão, até a própria questão da nudez, né? Que os índios, por exemplo, é uma coisa tão natural e que não pode, tem que cobrir, errado, feio, sujo. Daí o quanto que isso foi colocado pra gente e a gente tem isso como uma verdade. A própria questão da monogamia, ela foi colocada principalmente pela questão da posse dos bens, não da posse da pessoa em si, mas pela posse dos bens, para garantir que os herdeiros sejam realmente os herdeiros daquela pessoa. E daí, no caso, quem devia fidelidade, né, era a mulher, não o homem. Por isso que a gente vê até o quanto que isso reverbera até hoje, né? O quanto que uma infidelidade masculina é muito mais compreensível socialmente do que uma infidelidade feminina, né? E daí tudo isso foi sendo uma construção social. Quando eu fui lendo os livros e vendo os vídeos dela, eu falei, caramba, então isso aqui também é ok, isso aqui não é errado, feio, sujo. Isso aqui foi alguém que colocou e eu aprendi desde que eu nasci de que tinha que ser assim. Mas não precisa ser assim. E eu tô feliz, eu não tô fazendo mal pra ninguém, eu não tô mentindo pra ninguém, eu não tô enganando ninguém. E daí eu ressignifiquei. E quando eu ressignifiquei essa questão do relacionamento, abriu um portal pra mim, porque eu percebi o quanto que eu tinha de julgamento em relação às outras pessoas, mas eu não sabia a verdade delas. Aquilo que elas estavam fazendo, que às vezes eu achava que era errado, feio, sujo, às vezes podia ser alguma coisa que estava fazendo elas muito felizes, assim como a relação aberta estava me fazendo muito feliz. A relação aberta, eu me relacionei com esse parceiro, depois que a gente abriu a relação, nós ficamos ainda mais 4 anos juntos, né? Nós ficamos 6 anos no total. E assim, os conflitos da nossa relação eram por outras questões, não pela questão afetivo-sexual. Isso foi assim, sabe, um presente na nossa relação, um presente na nossa vida. Essa liberdade de poder se conectar com outras pessoas. Essa liberdade, essa coisa que a gente sentia, né? Quem tem relacionamento aberto tem um termo chamado compersão, que é você se sentir feliz em ver o seu parceiro feliz com outra pessoa. E eu realmente sentia isso, e ele realmente sentia isso. E isso era algo que trazia muita felicidade e muita cumplicidade entre a gente, né? As nossas questões que acabam nos afastando eram mais outras. Enfim, então eu pude, a partir disso, ressignificar e entender que aquele comportamento que era extremamente inadequado era só uma verdade que foi imposta, e entender que poderia haver uma outra verdade, né? Então, reconhecer que possam haver outras verdades é reconhecer as diferenças, é respeitar as diferenças, né? É não dividir o mundo em rebanhos. Tem um filme chamado Divergentes, não sei quem já assistiu. Esse filme, o Divergentes, ele separa o mundo em rebanhos. Eu não lembro exatamente quais eram os grupos, mas vamos colocar ali, aqui é o grupo dos intelectuais, aqui é o grupo dos que são da natureza, né? Aqui é o grupo dos cientistas, aqui é os grupos da audácia, que eu brinco com o meu ex-namorado muito sobre essa da audácia. Cada vez que eu faço uma coisa, que nem quando eu e Mahadevi fomos viajar, e daí eu
segurei uma cobra, saltei lá, enfim, fui pro raft. Cada vez que eu faço uma coisa, ele brinca comigo que agora eu virei da audácia, porque eu falava, quando eu tava no filme Divergentes, eu falava, o único que eu não iria é o da audácia, porque eu não gosto de me arriscar. E até isso hoje eu faço. Até isso hoje eu tô me arriscando novamente, né? Quando eu conheci Mahadevi, uma das coisas que ficou muito... Mahadevi anda de patins, e eu andava de patins quando era adolescente, e eu me arriscava de patins. Eu andava na avenida de costa, cruzando a perna, eu fazia um monte de coisa. Eu andava de bicicleta, eu descia umas ladeiras que saíam na avenida, eu me arriscava muito. E eu percebo que hoje eu não tenho mais coragem, eu não tinha mais coragem, né, naquele momento que eu encontrei Mahadevi, que eu falei assim, nossa, eu era tão aventureira e eu não perdi isso se perdeu em algum momento, né? Foi até dessa conversa que surgiu a vontade da gente viajar e que foi da nossa primeira viagem, que foi para a aventura, né? Que a gente fez rafting e tal. Foi a partir dessa primeira viagem que surgiu o conviver. Mas isso a gente já contou em outra live. Se você não assistiu, assista a live onde a gente conta como tudo surgiu. Mas enfim, então percebe que nós somos divergentes e nós não somos só divergentes em relação aos outros, no sentido de que temos valores, verdades diferentes, mas nós somos divergentes até em relação a nós mesmos. Veja só, eu falava pro meu ex-namorado, o único que eu não iria era da audácia, e hoje tudo que eu tenho feito é audácia, é rafting, é segurar a cobra, pular lá do, sabe, não sei quanto de alto, nem sei quantos metros de altura. É um monte de coisa que eu tenho feito que é da audácia, entre aspas, né, que são de aventuras, que é de se arriscar, e que há alguns anos atrás, 2, 3 anos atrás, eu jamais faria, seria inconcebível para mim, né? Assim como eu falei do relacionamento aberto, eu jamais faria, seria inconcebível. Então nós somos divergentes, ou seja, o tempo todo a gente pode divergir até nos nossos próprios valores. Até nos nossos próprios valores. O que dirá dos valores do outro? Se até de nós mesmos nós vamos mudando de opinião, de visão, de valores, o que dirá dos valores do outro? E como é que a gente pode falar que existe um valor que é o certo, uma verdade que é a certa, né? E então, o único lugar que nós crescemos, que é possível nós crescermos, é quando nós abandonamos essa verdade. Essa verdade que vem dos valores, ou seja, que vem do mundo das ideias, que vem do ideal, né? Do ideal entre aspas, que vem... A única forma de nós crescermos é nós abandonarmos essa visão de ideal de verdade para se conectar com a verdade do seu sentir. Sair dessa verdade externa e ir para uma verdade interna, porque essa verdade externa é a verdade que dita a regra, é a verdade que dita o ideal, é a verdade que diz o que é adequado, o que é inadequado. Agora, e a verdade daqui? Qual que é a verdade aqui? Essa verdade é a sua verdade, não é uma verdade externa. E essa verdade aqui, ela pode estar em transformação, né? Ela pode estar em constante movimento, ela pode estar em constante transformação. E o risco da gente não se conectar com essa verdade é o risco de muitas vezes nós nos violarmos para nos adaptar a uma verdade que foi colocada. É o risco de nós violarmos o outro, porque a gente quer que o outro se adapte àquela verdade que a gente acredita. É o risco de nós sermos rebanho. Então, quando eu consigo reconhecer que o meu sentir se transforma, eu consigo reconhecer que o sentir do outro se transforma. Quando eu me julgo, eu sou rígida comigo, eu quero me enquadrar em uma verdade.
que vem do mundo das ideias. E na mesma medida eu julgo o outro. Eu sou rígida com o outro e eu quero que ele se enquadre no ideal de verdade daquilo que eu acredito. E é por isso que é tão difícil lidar com o comportamento inadequado do outro. Então, consolidando aqui, para a gente fechar a live, para você lidar com o comportamento inadequado do outro no conviver, o primeiro passo, eu vou dar 3 passos. Para você lidar com o comportamento inadequado do outro no conviver, o primeiro passo é você sair do julgamento de si. Eu falei julgamento de si, eu não falei julgamento do outro. Não é sobre o outro, é sobre você. Pode ser que seja complexo para você entender isso na aula, tá? Para mim não foi algo simples entender. Eu sempre ouvia as pessoas falando, não é sobre o outro, é sobre você. Mas o outro tá fazendo coisa errada. Mas o outro isso, mas o outro aquilo. Não é sobre o outro, é sobre você. Como eu disse, foi preciso um reconstruir, né? Eu precisei me conectar com o meu sentir. Eu precisei colocar esses aprendizados a campo, no conviver, na prática, né? Na prática eu consegui compreender. Então tem uma frase que Mahadevi trouxe pra gente numa das reuniões que eu achei perfeita. Entender é na cabeça, o compreender é no sentir. E a gente só sente quando a gente vivencia, não quando a gente está aqui racionalizando. A gente precisa vivenciar, entende? Então, quando eu parei de me julgar, quando eu parei de me exigir, quando eu parei de fazer isso comigo e comecei a respeitar o meu sentir e entender que em determinado momento eu posso sentir uma coisa e em outro momento eu posso sentir outra, eu parei também de cobrar algo que eu cobrava de mim do outro. Eu parei de cobrar o outro, de julgar o outro, de exigir do outro que ele tenha um sentir exato, determinado. Eu parei com isso, porque eu não fiz mais isso comigo. Então, a forma como eu trato o outro tem a ver também com a forma como eu me trato. Se eu sou exigente com o outro, eu sou exigente comigo também. Se eu julgo o outro, eu me auto-julgo também. Entende? Então, é preciso que você olhe como que você está se tratando. Qual é a sua visão? Quais são os seus valores? Será que você consegue reconhecer que até as suas verdades podem mudar, como eu contei, que a minha verdade mudou, mas audácia jamais. De repente eu estou na audácia, né? Aventura, me arriscando, coisa que eu jamais faria. Relacionamento aberto, jamais. De repente eu estou numa relação livre e fazendo sentido para mim. Será que você consegue reconhecer que você pode mudar, que você não precisa ser rebanho, que você pode se transformar? Quando você consegue entender que você pode se transformar, que você pode mudar, você consegue olhar para o outro com esse mesmo olhar, né? E quando você faz isso, você acessa um lugar em você que é de humanidade e de vulnerabilidade. Porque esse lugar onde a gente está julgando, se exigindo, se cobrando, né? É um lugar onde a gente quer varrer as nossas vulnerabilidades. Varrer, que nem eu falei, por que eu falei que eu abri o meu relacionamento? Porque eu estava sentindo algo por outra pessoa. E eu compartilhei isso com o meu parceiro. E o meu parceiro me apoiou para vivenciar isso. E o que a gente faz? A gente varre a nossa verdade para debaixo do tapete. A gente não expõe, a gente não pede apoio, porque a gente não quer mostrar o nosso lado sombra. Só que o nosso lado sombra é nosso lado humano. É a nossa humanidade, entende?
quando eu consigo reconhecer as minhas vulnerabilidades, quando eu consigo reconhecer a minha humanidade, eu consigo olhar para o outro e reconhecer as vulnerabilidades do outro e reconhecer a humanidade do outro. O outro é humano. E por isso que somos seres duais. Por isso, porque somos humanos, somos luz e sombra, somos razão e emoção, somos feminino e masculino, tudo em nós, tudo em nós. Então, para a gente lidar com o comportamento inadequado do outro no conviver, o primeiro passo é você não se julgar. E o segundo passo é você se permitir ser vulnerável e reconhecer a sua humanidade. Quando você faz isso, naturalmente você não julga o outro e você permite ao outro que ele seja vulnerável, que ele seja humano. E com isso, as relações acabam ficando muito mais leves, porque daí não tem uma verdade absoluta, podem existir outras verdades. Entende que existe um lugar de compreensão, só que essa compreensão só vem se você consegue compreender a partir de você. Não é compreender o outro, é compreender a partir de você. Tá? Eu acredito que com esses 2 passos já fica muito mais leve a gente lidar com o comportamento inadequado do outro, né? Eu disse aqui na live em algum momento sobre Mahadevi tem comportamentos inadequados. Vou compartilhar uma historinha que aconteceu com a gente. Eu e Mahadevi fomos num evento, a gente até postou as fotos aqui, chamado Mindset Milionário. E nesse evento, olha só, tinha mais de 1000 pessoas, era um evento bem grande. E daí, quando a gente saiu para almoçar, quando a gente voltou, tinha uma fila enorme para entrar. A gente chegou na fila, a fila estava para fora do prédio. Ficamos lá na fila. Eu falei assim, vou no banheiro, você fica aqui na fila. E entrei e fui no banheiro. O que aconteceu? Saí do banheiro, fui pro lugar da fila onde deixei Mahadevi. Cadê Mahadevi? Não achei Mahadevi. Daí falei, vai ver, a fila andou, eu passei por ela e não vi. Daí voltei à fila. Não vi Mahadevi. Daí fui pro final da fila de novo. Não vi Mahadevi. Daí voltei, não vi. Sumiu. Eu falei, subiu, entrou, foi embora. Eu vi, a fila tava andando, né? Daí o mais provável é que ela subiu, foi embora, entrou, sem mim. E na hora, pra mim foi um comportamento muito inadequado, porque eu jamais teria feito isso, né? Se a fila começasse a andar e a minha amiga estivesse no banheiro, eu ia imediatamente falar, olha, a fila tá andando, corre. Ou então eu ia falar, olha, eu tô subindo, a fila andou. Ou então eu ia sair da fila e ia esperar a minha amiga. Eu ia pro final da fila. Jamais eu subiria e não entraria em contato com a minha amiga. E daí, depois que eu vi que ela subiu mesmo, eu pensei assim, tipo, ela tava com pressa para subir, eu tava, porque esse curso, nesse lugar, eu já sei que eles enrolam muito para começar, né? Eles sobem, daí tem uma musiquinha, tem uma dancinha, não sei o que, e depois que começa a aula. E daí eu tinha umas mensagens para responder. Eu falei, bom, então vou responder minhas mensagens, porque lá em cima ia ser ruim para responder minhas mensagens, né? Às vezes a pessoa manda áudio e lá tá barulho. Sentei numa cadeirinha lá fora, falei, depois eu subo. Só que daí depois de uns 5 minutos que eu tava lá respondendo as minhas mensagens, Mahadevi mandou mensagem, porque ela viu que eu não subi, e eu tô aqui em cima. Eu falei, imaginei, né? Eu tô aqui embaixo respondendo mensagens. Como que eu faço para lidar com um comportamento inadequado do outro, né? Se fosse antes, eu ficaria muito chateada. Muito assim, como assim ela subiu e me deixou, e me largou, e me abandonou? E eu entraria num lugar onde eu preciso lidar com o comportamento da pessoa que não está tendo o comportamento adequado. Mas quando
eu consigo entender que ela tem uma outra verdade que é diferente da minha, que ela tem valores diferentes do meu, né? Eu sou a pessoa do grudinho, a Mahadevi é a pessoa livre. Quando eu consigo compreender que ela tem valores diferentes do meu, verdade diferente da minha, eu consigo olhar para ela e respeitar e entender que aquele comportamento dela ter subido e ido para a sala não tem a ver comigo, não é nada contra mim. É a favor dela, é o que ela queria fazer. Não significa nada em relação a mim, que ela me abandonou, que ela não gosta de mim, que ela não se importa. É o jeito dela. Ela é assim, ela é livre. E daí eu não projeto no outro uma coisa, por causa que a minha verdade diz que quem se importa faz isso, que quem tá junto tem que fazer X, Y, Z. Então eu não dito regras, e daí com isso eu consigo conviver com um comportamento inadequado do outro, porque eu consigo compreender que existe uma outra verdade além da minha, que existe um outro valor além do meu, que existe uma outra forma de ser além da minha. E daí aquilo que outrora seria algo extremamente pesado, é leve. Eu falo assim, Mahadevi sendo Mahadevi, porque ela é assim. E daí, o que eu precisei para chegar nesse lugar? Não julgar. Não julgar, né? E reconhecer a humanidade dela, é a forma dela de ser, né? Então, isso faz com que o nosso conviver seja mais leve, quando a gente não impõe verdades para o outro, tá? E aí, pra gente fechar, que eu acho que também não é simples assim, tá? Eu vou trazer um terceiro passo, que é o reconhecer o seu limite, tá? E você expor esse limite para o outro, porque também a gente precisa, não é qualquer coisa que o outro vai fazer que eu vou reconhecer a humanidade do outro, que eu não vou julgar e eu não vou me afetar. Existem coisas que podem sim nos afetar, então a gente precisa também entender quais são os nossos limites, como que, até que ponto que essa pessoa pode se relacionar comigo, até que ponto que não. Vamos supor, se eu tenho uma amiga, se eu faço amizade com uma pessoa e daí depois eu percebo que essa pessoa tem o comportamento de ficar fazendo fofoca de algumas pessoas. Ela é uma pessoa que, por exemplo, eu vou saber que eu não posso confiar nela, porque eu vou falar as coisas, é a humanidade dela, ela, ok, posso não entrar em julgamento, posso entender que é a humanidade dela, mas daí eu já sei que eu também não posso confiar, não vou. Às vezes ela é uma pessoa legal para dar risada, para passear, mas para confidenciar a minha vida é alguém que de repente esse espaço não cabe aqui. Ou então, já aconteceu comigo um parceiro que, como parceiro amoroso, ele mentia para mim, ele quebrava os combinados. Então, como parceiro amoroso, não, eu vou respeitar o meu limite. Eu posso não entrar em julgamento com ele, eu posso reconhecer a humanidade dele, a vulnerabilidade dele, uma vez que eu reconheço as minhas, né, também, eu consigo fazer isso. Mas daí eu também tenho que escolher, né? Tipo, de repente, ele é uma ótima pessoa para ser o meu amigo, mas não é uma ótima pessoa para ser o meu parceiro amoroso afetivo, porque para ser um parceiro amoroso afetivo, eu demando de um lugar de confiança que ele não pode me proporcionar. Então aqui tem um limite. Então também é importante, quando o outro tem um comportamento que nos nossos valores, na nossa visão, não é adequado, que a gente entenda qual que é. Não que a gente coloque o outro como errado, feio, sujo, inadequado, mas olha, esse comportamento não está de acordo com os meus valores e me afeta. Então aqui tem um limite. Então é importante também que a gente consiga entender esses limites. A pessoa subiu, a fila me deixou lá embaixo, ok, tá tudo bem, eu não queria nem subir mesmo. Então não ultrapassou limite nenhum. Quando que ultrapassa seu limite e quando que não ultrapassa? Então é importante que você tenha
essa percepção. E você só vai ter essa percepção dos seus limites quando você estiver conectado com o seu sentir, com a verdade do seu sentir. Porque o contrário de você estar conectado com a verdade do seu sentir é você estar conectado com a verdade que te foi imposta pela sociedade, pela igreja, pelo rebanho que você fizer parte. E daí você só sabe que essa é a verdade que deveria ser feita, mas às vezes essa verdade não é aquela que está de acordo com o seu sentir. Então, quando você está conectado com o seu sentir, você consegue perceber quais são os seus limites e tomar ações que cuidem dos seus limites. Porque quando você não está conectado com o seu sentir, sabe o que a gente faz? E eu já fiz isso. A gente vai para o mundo das ideias. Então, eu acabo querendo me adequar àquilo que eu acredito que é o certo. E a mesma coisa eu faço com o outro. Quando o outro não respeita o meu limite, em vez de eu falar aqui é o meu limite, eu tento fazer o outro se adequar ao meu limite. Eu tento controlar o outro, eu tento transformar o outro, assim como eu fico tentando me transformar. Então, a gente está num lugar onde a gente pede total conexão com o nosso ser, com o nosso sentir. E isso gera todo um conflito, tanto interno quanto externo, né, com o outro, tá? Então, se você não exige, quando você não exige perfeição do outro, você se relaciona com o outro respeitando os seus limites. Você não está exigindo que o outro mude, você não está querendo controlar. O que você está fazendo é respeitar os seus limites. Então é muito importante que você respeite os seus limites, porque daí você vai entendendo, né, quais as pessoas que cabem se relacionar com você. Se, por exemplo, a situação que eu contei fosse um limite, não, tem que estar grudada comigo o tempo todo, de repente Mahadevi é uma pessoa que eu não ia mais chamar para sair comigo. Mas como esse não é um limite meu, eu consigo entender que a verdade dela é outra e que, ok, não me fere. Entende? Então você vai saber o que te fere e o que não te fere. E só você vai saber os seus valores, a sua verdade. Mas a sua verdade é a sua verdade. Você querer impor que o outro tenha a mesma verdade que você é você gerar conflitos na relação, né? Então, é isso que eu queria falar. Gratidão, então, pela presença de vocês. Esse vídeo vai ficar disponível tanto aqui na página do Instagram, nosso Ica Conviver Autêntico. Nós alteramos o nome da nossa página, né, recentemente. O início do projeto era o Conviver Feminino, porque nós iniciamos de uma viagem entre mulheres, e daí fez sentido pra gente que fosse um conviver feminino, mas como eu falei ao longo da live, né, sobre essa questão, nós somos seres duais, nós temos luz e sombra, nós temos feminino e masculino, nós temos razão e emoção, e não dá pra gente separar o ser humano, isso e isso, não, todo mundo tem feminino e masculino dentro de si. Então, não estava fazendo sentido com as nossas verdades, né? Você vê o quanto que né, acho que até se encaixa muito com o que eu tô falando aqui, o quanto que a gente vai mudando as nossas verdades, né? A gente não precisa permanecer na mesma verdade. A gente não precisa se apegar à verdade que ela tem que ser assim. Num determinado momento fez sentido que fosse conviver feminino, num outro momento não fez mais sentido. E daí a gente se abre para novas verdades, assim a gente cresce, senão a gente fica preso àquilo que a gente entende que é a verdade e a gente não desenvolve, a gente não cresce, a gente quer impedir ainda o outro de crescer. Então, por isso, né, acho que até faz, para quem acompanhou a live, quem assistiu depois, assiste depois desde o começo, mas eu acho que faz bastante sentido com o contexto dessa live, a nossa transformação, né, de conviver feminino para conviver autêntico, com a proposta mesmo de abrir para todos os seres humanos, homem, mulher, não binário, enfim, sem o ser humano em si, né? Essa proposta, conviver autêntico, conviver com autenticidade, a gente vai aprofundar mais sobre isso, mas o conviver autêntico é justamente você conviver de acordo com a sua verdade,
conviver de acordo com a sua verdade e respeitar a verdade do outro. Aí a gente consegue viver de uma forma mais leve, porque muitas vezes a gente está lutando contra a verdade do nosso sentir. E daí a gente se perde, porque se eu não estou conectada com a minha verdade, eu estou aqui, ó. E aqui muitas vezes são conceitos externos do rebanho, né? Da sociedade, da família, da igreja. E aí eu não sei qual é a minha verdade, porque eu estou tentando me adaptar à verdade que foi colocada para mim. E querendo que os outros se adaptem, porque se eu faço isso comigo, eu vou fazer isso com o outro. Então é justamente sobre isso, sobre a gente poder conviver com a autenticidade, se respeitando e respeitando a verdade do outro. Tá? E por isso nós transformamos o nome para Conviver Autêntico, né? Instituto Conviver Autêntico. E aproveitar e convidar vocês para a nossa viagem, vai ser dia 21, 22 e 23 de outubro. É sexta, sábado e domingo. A gente vai para Socorro, vai ser um final de semana muito gostoso. A proposta é a gente fazer práticas de conexão, como meditação, respiração, a gente se divertir, a gente ir para trilha, para cachoeira, a gente poder ter realmente momentos de conexão com a gente, momentos de conexão com o outro, dentro dessa proposta de um conviver autêntico, você experienciar esse conviver onde você está conectada com o seu sentir, com a sua verdade, né? Então é essa a proposta. E as inscrições estão abertas para o nosso evento, que vai ser dia 21, 22 e 23 de outubro. E é isso, então, muita gratidão e a gente se vê por aí. Um beijo e até mais.